Olá, pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Inimigos do Churn e um dia de bastante assunto intenso. Como tá a vida aí, Lilian? Tudo bem? E aí, Euclides, tudo bem? A vida tá polêmica. O episódio vai ser polêmico também. Polêmica leve para a gente, espera. E aí, Marcos, Goiás, tudo bem? Fala pessoal, tudo bem? Goiás está tudo bem, Goiânia está tudo bem. Prazer estar aqui com vocês novamente. Oi, Lília, o Thiago, Euclides. Estamos na luta aí para debater assuntos polêmicos. Como sempre. E aí, Tiagão, tudo bom? E o nosso Rio de Janeiro, como é que está? Opa, sempre um grande prazer aqui na cidade maravilhosa, né? E de estar aqui com os mestres, né? E vamos para cima aí desse tema polêmico. Aí a galera gostou do nome, né? Fiquei sabendo aí que Inimigos do Churn tá bombando. Maravilha, então, vamos lá, vamos para cima. Então, vamos fazer jus a esse nome, né? E a expectativa também, que é grande. Opa, Então, como o único aqui que não está numa capital, sou do interior, vamos tocar a vida aqui e falar de um assunto que é o assunto da semana. Bombou mais na semana passada, agora tem só o rescaldo, que é aquela polêmica da foto da empresa chamada Avel, ela se denomina no seu site o maior escritório digital da XP Investimentos. E ao publicar uma foto de um grupo de pessoas que aparentemente estavam na cobertura do prédio onde tem o escritório desta empresa, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, causou aí a ira de alguns grupos que até abriram um processo contra a empresa, pedindo aí uma indenização de 10 milhões de reais e mais alguns elementos de ação para a empresa fazer aí para ser, digamos, cancelada? O que será isso? Então vamos conversar um pouco. E aí, o que vocês acham desse evento da semana passada? Posso começar? Por favor. Eu costumo comentar nas minhas aulas de marketing que antigamente eu ficava nervoso para tentar trazer exemplos para a sala de aula. Hoje em dia eu nem me preocupo mais, porque toda semana tem um exemplo para poder usar. Assim, marketing fail, né? Assim, como as ações de marketing vão para o buraco. E simplesmente porque eu imagino que as empresas não entenderam, as pessoas não entenderam que a gente está vivendo num momento que na comunicação é classificado de muitos para muitos. Isso há muito tempo já. Então, na década de 90, se eu quisesse entrar em contato com uma empresa, eu tinha que entrar em contato com o saque da empresa. Não existia rede social. E existia até um site de humor, não sei se vocês se lembram, ouviram falar, ele chamava Cocada Boa. E aí tinha uma seção nesse site que era saque, S-A-C, sacaneie. E aí os donos do site entravam em contato com as empresas, entravam em contato com a Nestlé, gravavam, mandavam e-mail. Eu comprei um produto, tinha uma barata dentro, não sei o que eu faço. E aí era engraçado, hoje em dia não é engraçado, mas era engraçado na época, porque não existia o contato direto das pessoas com as empresas, com a situação. A gente tinha contato com a mídia. Era o modo de comunicação classificado como one-to-many communication, um para muitos. Assim, eu quero fazer uma campanha de marketing, eu compro um espaço na mídia, né, uma televisão, né, na mídia tradicional, que era a única mídia que existia naquela época, e aí eu divulgava. Hoje não, hoje a estrutura de poder da rede social, a estrutura de poder da comunicação, ela mudou, ela está na mão das pessoas. Então, isso significa que as empresas não têm controle mais sobre as mensagens. Qualquer mensagem, qualquer conteúdo. Porque as pessoas se articulam. Quando eu falo se articulam, não é nenhuma teoria conspiratória, mas elas estão conectadas em rede e, às vezes, você não tem como prever a disseminação daquele conteúdo. Quando você fala que não tem controle, Marcos, desculpa, você está falando não tem controle sobre o resultado? Sobre a comunicação. O processo de comunicação como um todo. Não vou fazer nenhum juízo de valor sobre o que aconteceu com a empresa.
Tá? Não vou fazer nenhum juízo de valor sobre a estrutura de contratação, sobre a política de gestão de recursos humanos. Isso aí, eu acho que cada um tira a sua opinião pela foto que foi tirada. Cara, mas eu imagino que os caras... vamos tirar uma foto da galera aqui no topo do arranha-céu, todo mundo unido, com a cara de vamos dominar o mundo. Né? E os caras não têm ideia. Às vezes, o conteúdo viraliza muito mais pelo momento que a gente está vivendo, muito mais pelo que está acontecendo com a maneira externa, muito mais porque uma pessoa resolveu compartilhar e essa pessoa é uma autoridade em determinada rede, tem 8 milhões de seguidores, do que efetivamente pelo conteúdo em si. Né? Do que, às vezes, é divulgado muito mais de como o conteúdo foi interpretado, dadas as condições daquele momento, do que pelo conteúdo em si. É isso que eu imagino que aconteça, baseado no que eu leio. Posso estar errado, baseado no que eu leio, no que eu vejo como pesquisa, né? Enfim. A maneira que se dissipa, isso já todo mundo já conhece, a Lilian já comentou aqui em off, antes de a gente começar, né? Enfim, é modelo epidemiológico. O modelo epidemiológico a gente está vendo na prática como é que acontece. Né? A disseminação exponencial, a gente não sabe o que vai acontecer. Essa é a situação atual da comunicação viral. Eu vou encerrar aqui, qualquer coisa depois eu volto, porque eu falo muito sobre isso em sala de aula, mas essa é a situação que a gente está vivendo no momento na estrutura de comunicação. E Lília, tem Desculpa. que... não, nada, só para... e tem como... a gente viu que talvez não tenha como as empresas se prevenir para esse tipo de coisa, certo? Você estava falando em outro momento que é muito difícil você levantar todas as variáveis de uma comunicação dessa e saber o que pode dar certo e o que pode dar errado, né? E as empresas, justamente pegando no que o Marcos falou, as empresas elas estão acostumadas a dominar o discurso, né? Que é o que o Marcos estava falando de one to many. E eu chamo isso de canal de comunicação mesmo, porque é uma mão única, né? Eu falo, vocês escutam. É aquele modelo televisivo ou jornalístico do rádio, né? A empresa fala, os consumidores ouvem. E aí, o que você vai fazer? Vai gritar com a televisão? Vai gritar com o rádio? A empresa não vai ouvir, só no saque. Aquilo fica atrás de uma cortina que ninguém enxerga, né? Agora, hoje, as conversas estão para todo mundo ver. E como alguém interpretou aquela foto, não está no controle da empresa, né? De novo, a gente não está aqui fazendo um julgamento de valor sobre o que representa aquilo para a cultura, para o zeitgeist atual, mas sim como que as empresas poderiam prever todas essas variáveis que podem acontecer de uma foto que foi tirada espontaneamente, né, da equipe da empresa, ok? Eu acho que o que dá para fazer é se preparar bem para... A gente vai falar isso no final do podcast do livro, quando isso acontecer, porque eu acho que, como o Andy Warhol falou que todo mundo ia ter seus 5 minutos de fama no futuro, eu acho que todo mundo vai ter seus 5 minutos de cancelamento no futuro, vai ser todo mundo cancelado, ninguém está imune a isso acontecer. Então, e nenhuma empresa também, e talvez não se esteja acostumado a esse tipo de backlash ou horda de consumidores contra a sua marca ou contra algum posicionamento que pode ou não ser real, né? Porque o entendimento do que aconteceu, do que aquela foto representa, não necessariamente representa o que a empresa gostaria de passar naquele momento, enfim, né? E Tiago, o que você acha desse evento aí? Como isso te impacta de alguma maneira? Perfeito. Eu acredito também, né, que a gente não deve fazer nenhum juízo de valor aqui, né? Cada ouvinte aí, né, que tire suas próprias conclusões, né, acerca do episódio, né? Mas que as empresas hoje em dia têm que realmente, né, se preparar, né, em relação a isso, porque, como bem o professor Marco Severo disse, né, é inesperado, né? Uma variável aleatória ali, você posta uma foto e tudo mais e você não sabe o que as pessoas vão pensar acerca daquilo, né? Hoje em dia também você tem ali muito forte o Reclame Aqui e tudo mais, as empresas e as coisas viralizam muito rápido, né?
as campanhas vão sendo canceladas por motivos inesperados, né? E eu acho que você tem que, hoje em dia também, acerca de LGPD também, Lei Geral de Proteção de Dados, você tem que ter um cuidado maior, né, acerca desses assuntos e tudo mais, até por conta também ao longo do tempo, alguns assuntos eles foram muito mais discutidos ao longo do tempo, com uma expressão maior, vamos dizer assim, do que antigamente, né? E eu acho que é natural, né? A sociedade ela tende a evoluir, né? A tecnologia vem aí de forma exponencial, né? Traz situações que a gente não vai estar acostumado, né? Para tirar realmente a gente da zona de conforto e tudo mais, assim como as redes sociais trouxeram vários casos novos aí, a própria inteligência artificial, entre outras moedas digitais, por exemplo, né? Entre outras polêmicas aí na sociedade que a gente precisa discutir ao longo do tempo e realmente tem que ser criado aí um comitê, né, de ética e tudo mais para discutir essas situações, né? Até mesmo me baseando também do dilema das redes, né? O pessoal falando de que, por exemplo, os dados têm que ser tributáveis e tudo mais, tentando trazer algumas soluções, né, acerca da limitação das empresas, né, delas não terem todos os dados do mundo lá dentro e tudo mais, esses vieses, né? Então, acho que está tudo nesse contexto e tem que ser tudo muito bem pensado, né? Essa aí é a minha opinião. E, Marcos, um parênteses. É isso que eu queria te colocar nessa conversa aí, porque eu tenho umas perguntas para você, mas vai nessa. A gente é refém do tempo, né? A gente sempre é refém do tempo. Então, assim, a gente olha para trás e a gente vê os programas de televisão da década de 90. Tinha um programa famoso de uma rede de televisão que as pessoas entravam na banheira, né? E o programa passava sábado à tarde, domingo à tarde. A gente olha hoje no YouTube e fala assim, cara, como é que isso passava na televisão aberta? Família reunida, comendo, criança, idoso, e você tem duas pessoas lá, uma mulher de biquíni, um cara se esfregando e a música umba, umba, umbaê, e no tempo, cara, e todo mundo lá assistindo e tal. Pega uma foto, assim, nossa, que absurdo, pega uma foto de um aniversário da década de 80 e vê a quantidade de doce que tinha na mesa, você mostra. Hoje em dia isso não acontece, não vai acontecer, né? Porque a gente é refém do tempo. Então, acho que quando a gente olhar para trás e observar o que acontecia na época que as redes sociais eram campo de batalha, você poderia fazer tudo, né? E a gente vai falar, cara, que interessante, olha só como é que era, né? Uma coisa muito louca, porque imagino que a gente está tateando como viver em rede social. As pessoas não sabem ainda como viver em rede social. Porque eu acho interessante essa cultura do cancelamento, que se eu visito a casa de vocês, eu sei como me comportar. Eu não vou chegar, oi, tudo bem? Eu vou jogar a mesa para cima, eu não vou começar a te denegrir, a te xingar quando a gente está num grupo. E na rede social, tem gente que é assim, na casa dos outros, normal, né? Se comporta como uma pessoa normal. Na rede social, essa pessoa é o oposto, né? Assim, Isso me lembra? É um outro espaço, né? E ela não aprendeu as pessoas estão confundindo às vezes liberdade de expressão com não, vou falar o que eu quiser. Não, liberdade de expressão. Cara. Isso me lembra uma época que, bom, acho que nenhum de vocês viu, né? Um desenho do Pateta. Pateta do Walt Disney, certo? A gente lembra o Pateta, o Walt Disney, bem antigo, em que ele demonstra a mudança de personalidade dele, quando ele era um cidadão pacato, maravilhoso, respeitador. Quando ele entrava no carro, quem passava a dirigir no trânsito, era uma coisa de louco. Você lembra dessa, Marcos? Lembro, todo mundo lembra. A gente é mais velho Muito que parece. O Thiago não lembra disso, o Thiago nasceu outro dia, mas... Não, mas foi replicado também, né? Também. Mas isso aí... É bem clássico de representar isso, né, Lilian? Que o ser humano é um bicho complexo demais.
E qualquer solução dentro desse cenário que está posto e que aconteceu com essa empresa e já aconteceu com outras, pode acontecer com várias no futuro, qualquer solução ela vai ser muito fraca. Ela não vai conseguir lidar com as complexidades do ser humano e do que o Marcos falou, do tempo em que nós vivemos. Daqui a alguns anos, isso muda tudo. Nessa pegada de tempo, né? Você lembra do sucesso que foi Mamonas Assassinas, por exemplo, levantava temas muito sensíveis, né, e polêmicos que hoje em dia certamente teriam um tratamento diferenciado, né, em relação ao que foi na época, né? Será que teria feito tanto sucesso, né? Então, acho que realmente a gente está refém aí de uma variável que é o tempo, né? E tem também, além do tempo que vocês estão falando, que é sempre uma evolução cultural mesmo, os costumes da sociedade vão mudando, né? E eu acho meio complicado a gente olhar para pessoas que viveram 500, 1.000, 2.500 anos atrás e querer botar o nosso sistema de valores em cima deles, né? Da mesma forma que é injusto colocar um sistema de valores em mim, por exemplo, quando eu tinha 15 anos, do que agora que eu tenho 40, né? A pessoa tem outra capacidade cognitiva até pelo desenvolvimento, né? De experiências e do desenvolvimento do próprio cérebro. E aí você estava falando do pateta no carro, eu acho que esse exemplo é muito bom também para falar de como a gente se sente por trás da tela, né? Do computador ou do celular, porque a gente tem uma impressão de que a gente está invisível dentro do carro. Tanto que tem gente que dentro do carro, mesmo sem isso filme nas janelas, que fica pegando o nariz, né? Porque acha que está protegido ali. Da mesma coisa é a tela aqui da rede social. Você se esconde atrás de um véu de anonimidade, ou mesmo que você seja você mesmo, tenha a sua foto ali mesmo, mas você faz coisas ali que você não faria no ao vivo, como o Marcos colocou. Quem que vai chegar na sua casa e gritar com você? Onde já se viu você ter votado nessa pessoa? Você é genocida? Ou onde já se viu você votar nessa pessoa? Você é preguiçoso, sabe? Que esses estereótipos que rolam ali. Duvido que alguém faria isso no cara a cara, né? Tem os meus alunos, eu indico em todas as aulas de marketing digital que eles assistam a TED Talk da Mônica Levinsky. Vocês lembram da Mônica Levinsky? Sim. Sim. Então, a Mônica Levinsky... Fala, Marcos. Não lembro dela. Então, a Mônica Levinsky, ela foi amante do presidente Bill Clinton em 1997, 98, né? E teve um escândalo muito grande. E ela na TED Talk diz que ela foi a paciente zero do cancelamento virtual, né? Porque ela foi uma das primeiras pessoas a ser cancelada, entre aspas, né? E o que as pessoas falavam na época sobre ela, que ela era, vou usar uns termos mais chulos aqui, mas é o que as pessoas falavam, não o que eu falava, tá? Que ela era vagabunda, que ela era fácil e outros expletivos mais menos apropriados por horário, né? E hoje se isso acontecesse, e hoje a gente vê que isso realmente é uma cultura de uma sociedade machista, graças a Deus que nesse ponto melhorou, mas no cancelamento não, né? Na questão de humilhar a pessoa publicamente, o nome da TED Talk dela é o preço da vergonha, né? E as pessoas sentem prazer nisso, né? Bom, esse aí é um tema muito complexo. A gente vai tratar ainda um pouco mais os desdobramentos disso mais à frente, mas eu quero trazer uma coisa já dentro de um quadro que a gente vai ter aqui recorrentemente, né, que vai ser trazido pelo nosso grande Marcos Severo, né, que é para falar sobre um artigo, né, uma pesquisa que possa ser elucidativa para a gente aqui dentro desse mundo do marketing, né, sobretudo do marketing digital. E aqui na pesquisa do mês, o Marco traz uma coisa que é ligado um pouco a essa empresa, né, que a gente falou, porque no site da Avel eu fui ver lá o que eles tinham e tal, aí um dos primeiros itens que aparece é o NPS deles. Então eles falaram que é o NPS 85. Para quem sabe o que é, tudo bem. Alguns, né, talvez nem tenham ideia do que esse 85 significa. E o Marcos traz, então, um artigo interessante, que é o Satisfaction as a Predictor of Future Performance, a Replication, em que eles estudam, né, qual é
efetividade de usar o NPS como um preditor para algumas variáveis financeiras, comparando com outras possíveis variáveis. Então, dá para você dar uma geral para a gente sobre este artigo e depois a gente começar a analisá-lo, né? Um pouquinho mais a Dá, fundo? claro. Então, a primeira coisa é a seguinte: satisfação. A satisfação é um conceito-chave do marketing. Está no primeiro livro do Kotler. E a satisfação é altamente problemática. Uma variável altamente problemática. Porque as meta-análises, acho que eu consegui encher aqui o meu escritório com as meta-análises de satisfação, de tanto que já se estudou a satisfação, e é um construto que é problemático, né? É um construto que é latente, não é observável. O que isso significa para quem está ouvindo a gente? Está na cabeça da pessoa. E as variáveis do comportamento do consumidor, elas são observáveis ou elas são não observáveis, que é o caso da satisfação. O que se discute é, será que a satisfação é realmente importante? Né? Porque, dado que ela é altamente problemática, né? Ainda mais com serviços, porque a satisfação você muda conforme o vento, conforme uma opinião contrária, conforme a complexidade do serviço, conforme uma situação crítica, você pode mudar de uma hora para outra e aquilo pode ter uma série de implicações. Então, esse é o primeiro comentário que eu queria fazer com relação à satisfação do consumidor, que é um construto problemático no marketing, no comportamento do consumidor. Depois a Aline, eu acho que ela vai contribuir bastante com a visão comportamental sobre satisfação, que é a galera que está lá no comportamento do consumidor, porque eu acho que satisfação ela foi parida pelos administradores que estudam marketing, né? Não sei se ela vem muito do comportamento do consumidor, assim, é psicólogo do comportamento do consumidor. Tá? E aí existe uma preocupação se a satisfação está relacionada com o desempenho do negócio, que é o coração de qualquer empresa, né? Assim, se ela está performando bem. Então, tem esse paper, que é a satisfação como um preditor do desempenho futuro. Agora, a nossa discussão ela vem por causa de um post no LinkedIn de um pesquisador que eu sigo, chamado Colin Powells, e ele falou sobre o NPS, que é uma medida de satisfação, que é o Net Promoter Score. Net Promoter Score, NPS, é uma medida, e é uma medida discreta, na verdade é uma escala que varia de 0 a 10 pontualmente. 0, 1, 2, 3, até 10. E aí você geralmente avalia o seu negócio, não é avalia o seu negócio, avalia aquele serviço ou aquele negócio quando você está comprando alguma coisa, né? E normalmente a pergunta é assim, é uma pergunta só, de 0 a 10, how likely, eu gosto de falar how likely porque muita gente traduz como comprovável, eu não sei se a tradução seria comprovável, né? Talvez com propenso você estaria a recomendar aquele serviço para outra pessoa. Bom, e ela é uma medida que qualifica os seus clientes em 3 grupos, e aí começam os problemas, né? Porque de 0, se eu não me engano, de 0 a 6. 0 a 6 0 a são... 6. Eu vou agrupar todo mundo que respondeu de 0 a 6 e vou falar que eles são detratores. Isso pode ser um problema, né? As pessoas que respondem 7 e 8, eu vou descartar e vou chamar como passivos. E aqueles que respondem 9 e 10, eu vou chamar eles de promotores. Primeira pergunta é, se tem um estatístico como o Thiago aqui, qual que é o racional de você fazer isso? Né? Então, esse é um problema. Então, existe uma discussão na literatura de marketing, para resumir, que tenta relacionar isso com o desempenho de vendas. E durante anos não se achou essa relação. Acabou de sair um outro paper que está no Prelo, que deve ser publicado esse ano que vem, no JAMS, que é o Journal of the Academy of Marketing Science, em que os caras identificaram a relação entre essa variável e a variável de desempenho, de crescimento de vendas, se você considerar essa variável, o NPS, não os valores nominais, mas a mudança, o crescimento. Né? Ou seja, se você tiver essa variável ao longo do tempo, você vai ter que transformar ela para crescimento, para relacionar ela com as vendas, e talvez você consiga achar uma relação.
Tá? Então, vem dessa discussão. E o Powers, que é aquele pesquisador que eu tinha falado, ele fez uma postagem no blog dele que eu achei bastante interessante. E aí ele falou assim, olha, resumindo, a questão é o seguinte, se é ou não é significativo, tudo bem e tal. O importante essa medida é uma medida de consideração de marca. Se eu precisar qualificar, encaixar isso dentro de uma caixinha, é uma medida de marketing, é uma medida do que se chama de customer mindset, ou seja, aquilo que está na cabeça do consumidor, né? E aí você tem que colocar ela na caixinha de brand consideration, ou seja, consideração de marketing. Muito bem, agora a metodologia que os caras usaram neste paper aí foi motivo de discussão aqui entre nós mesmos um pouco antes, né? Porque eles pegaram, bom, esse NPS, eles usaram o NPS como para poder comparar com outras medidas de satisfação que eles fizeram. Tinha outros que tinham lá, tipo satisfação com um item único, satisfação com itens múltiplos, entre outras coisas. Mas o NPS era calculado com essa escala que você falou de 0 a 10, onde faz a diferença entre o grupo que tem de 9 e 10 com o grupo que tem de 0 a 6. Então, pega o percentual disso, né, e faz a diferença e tira um valor, que é um ponto percentual, né? Só que ele tem, dentro da amostra, eles tinham 46 empresas e o que eles fizeram para poder calcular isso? Eles faziam uma média, né, dos respondentes, porque dentro das empresas tinham vários respondentes dando isso daí, para cada empresa. Então, eles faziam, além de tudo, faziam a média dessa escala, que não é uma escala de variável contínua. E, Thiago, qual é o impacto de fazer isso e jogar tudo isso dentro de uma regressão para tentar verificar se é um bom preditor ou não, se é estatisticamente válido ou não? Perfeito. Acho que tem alguns pontos aí, né, que a gente pode comentar, né? O primeiro deles é que o professor Marcos Severo bem disse aqui, né, o comprovável e tal, e às vezes eu já recebi até no meu e-mail uma vez, né, uma grande empresa, qual era a probabilidade de você recomendar de 1 a 10? Eu falei, opa, calma aí. Probabilidade de 1 a 10, para mim, probabilidade varia entre 0 e 1, né? Primeira coisa, né? Eu acho que é um dos primeiros pontos aí, né? Isso eu acho que é horrível, né? Não se deve fazer isso, né? Está errado com certeza, né? E tem outro ponto aí, que é o que o professor Marcos Severo, o professor Euclides falou, é uma escala, né? Então, você tem ali uma variável que é qualitativa, né? Então, por exemplo, você tem ali, se o cara disse 9, né, ou 3, o 9 não necessariamente quer dizer que é 3 vezes o 3, né? Então, eu não posso fazer essa equivalência, tá? E aí, o que acontece? Quando eu faço uma regressão linear para tentar trabalhar com esse NPS, né, eu estou dizendo que essa variável é quant, né, quando na verdade ela é quali, né? Então, eu já estou introduzindo ali um viés, né, que a gente chama de ponderação arbitrária, né, que é onde eu estou inferindo que o 9 é 3 vezes o 3, né, que na verdade não é. Né? O que a gente poderia fazer aí nesse caso? Né? A gente poderia trabalhar com técnicas de quali, né? Então, por exemplo, você podia usar uma medida de frequência, né? Frequência simples, você pode fazer uma mediana, uma moda, né? Que são para variáveis qualitativas. Se você quisesse ali fazer algo mais rebuscado, você podia fazer uma análise de correspondência, né? Simples ou múltipla, dependendo ali da quantidade de categorias, onde você ia ver um grau de associação, por exemplo, entre promotores e detratores, por exemplo, assim como se tivesse um perfil de investimento, o cara que é propenso ao risco ou averso ao risco, por exemplo, né? Então, você não pode dar um tratamento de uma variável que é quali, né, fazendo ali uma regressão linear que é quant, né? Então, acho que isso é uma das críticas aí que a gente faz a esse artigo, né? E a métrica de NPS, né, que já é uma métrica muito frágil, né? Você poderia ali trabalhar talvez com uma clusterização ou até uma análise fatorial para gerar ali um score, né, para a gente conseguir. A análise fatorial, nesse caso, não se encaixa também, né? Porque a análise fatorial é para quant, né? Então, seria uma anacor mesmo, tá? Análise de correspondência simples ou múltipla para ver essa associação, tá?
Então, basicamente, essas são as minhas considerações aí. Mestra Lilian quer se manifestar também? Fica à vontade. Você está vendo aqui que eu tô assinando embaixo em tudo que o Thiago fala, tudo que eu venho falando há muitos anos sobre o NPS, ele com muito mais propriedade, porque ele é estatístico, coloca tudo aí na mesa, né? E eu queria falar do ponto que o Marcos me chamou para falar da questão comportamental, né? Porque a satisfação na vida humana, ela pela teoria, né, evolucionista, que é a minha área de escolha, né, de estudo, ela é inatingível, né, gente? A gente não foi selecionado, a gente durante éons de gerações, e entre os humanos, entre milhares de anos de gerações aqui, para se satisfazer, né? O objetivo da espécie aqui é se reproduzir e passar os genes para frente. Então, se satisfazer não é um objetivo atingível. E a satisfação, como vocês devem saber, né? Ela tem as baselines de satisfação, elas vão sendo atualizadas conforme o nível que você está na vida, né? Eu tenho feito muitos artigos e a gente tem planos de fazer um podcast sobre isso, sobre dating apps, né? Tinder, OkCupid e tal, né? E você vê quando um dating app entra numa sociedade, ele enviesa a tomada de decisão de quem está procurando um relacionamento, ok? Porque a gente até pouco tempo atrás, quem estava disponível para você para ser seu parceiro, né? Seja para um relacionamento de curto ou de longo prazo? Aquelas pessoas que estavam próximas a você, né? Seu círculo de amigos, seu círculo de conhecidos, né? E hoje, virtualmente qualquer um, você está com uma VPN no Tinder e aí você consegue achar gente do mundo inteiro, né? Eu não posso traçar uma causalidade sobre isso, mas a gente vê que a satisfação das pessoas em relação aos relacionamentos tem caído, porque a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Outra coisa que tem é o paradoxo da escolha, né? Mais escolha não quer dizer que você fica mais feliz, né? Mais escolha, você fica paralisado, você fica assim, o que eu faço agora? Eu compro isso ou eu compro aquilo, né? E eu queria citar um caso que está no livro do Barney, né, de estratégia competitiva, que na vida passada eu fui pesquisadora de estratégia e não de marketing, né? Vocês conhecem aquela operadora de voos chamada Ryanair, da Europa, está baseada na Irlanda? Então, os clientes, as pessoas, elas falam que querem uma coisa, mas a pessoa não sabe o que quer. E eu não estou falando da pessoa, os outros, eu também não sei o que eu quero, tá? A gente vive num auto-engano aqui do quais são nossas preferências, né? E a Ryanair tem índices de satisfação muito baixos. E mesmo assim, ela vende voos muito bem. E tem um monte de grupo, Reddit e post no Twitter de problemas que são encontrados na Ryanair. Se você buscar aí agora a informação, você vai achar assim, gente que viajou numa cadeira toda consertada com silver tape, gente que viajou numa cadeira que não tinha encosto, né? O negócio é nesse nível, né? Só que ela vende voo a $15, a $10 euros, dentro da Europa, né? O que a pessoa quer num voo? O voo é só um meio para eu ir de ponto A a ponto B, né? As pessoas dizem que elas querem refeição, querem poltrona larga, querem isso, querem aquilo, e no final sempre escolhem a Ryanair, né? Então, nessa questão comportamental que o Marcos estava falando, por isso que é tão difícil medir satisfação. A gente está num tipping point, né, do estudo do comportamento do consumidor. A gente só tinha até outro dia escala de autorresposta, né? Eu perguntava, Marcos, você está satisfeito aí com isso, com aquilo? Ele falava sim, não, de 1 a 10, dava nota e tal. Hoje, talvez eu tenha marcadores ou comportamentais ou fisiológicos para tentar medir essa satisfação de uma outra forma, seja por neurotransmissores, seja por hormônios, seja por imagem neuronal, seja por skin conductance, né, que a nossa colega, que o Marcos estava falando outra hora, a Juliana Isabela fez, ela é lá do INSPER, né, pode ser por isso, né, talvez eles sejam mais confiáveis do que os nossos questionários de autorresposta.
Métricas são sempre difíceis, né? Você escolher a métrica adequada para qualquer coisa é muito complicado. Ah, e imagino que essa não é minha área, esse lado humano, a minha área é mais o mundo das equações, que é justamente tentar pegar essas métricas que o pessoal do humano inventa e transformar isso em equações, em coisas, ferramentas matemáticas, etc. E, geralmente, foi o que o Tiago falou, né? Tem regras da estatística e da matemática que têm que ser seguidas para que as ferramentas tenham alguma utilidade. Então, não adianta você ficar jogando variáveis qualitativas em uma ferramenta que trabalha com variáveis quantitativas, que a conta é feita, mas não quer dizer que o resultado seja adequado, né? Então, escalas, etc., são sempre muito difíceis. E interessante que neste artigo que o Marcos trouxe, eles conseguiram, no final das contas, comparar com outras métricas, né, de medida de satisfação e chegar à conclusão que todas as métricas têm um desempenho igualmente bom para prever a margem bruta e o crescimento da venda atual. Mas todas são péssimas para prever o futuro. Que legal. Serve para quê? Para nada, né? Quer dizer, ficou estranho no final, não ficou, Marcos? Quer dizer, para ver o futuro não serviu para nada, nenhuma delas. Eu vou responder a você com um exemplo que eu adoro usar. Eu dou aula de marketing desde 2006 e eu tinha um estudo de caso que ele tratava sobre a guerra entre a Sony Blu-ray e Toshiba HD DVD, sobre essa guerra de plataformas e qual venceu e qual não venceu. E esse estudo de caso ficou na minha mão, uns 8 anos eu dei aula desse estudo de caso. Existia, né? Todo mundo tinha DVD, todo mundo tinha DVD. Tinha uma pergunta, a última pergunta era a seguinte: o que você acha que vai acontecer no futuro com os mercados de vídeos domésticos e cinema, tal? E aí era uma pergunta discursiva, os alunos respondiam, tal. Eu devo ter aplicado esse estudo de caso durante 6 anos. Nenhum aluno, nem eu, falou: olha, existe o Netflix, vai existir uma plataforma que ela vai te dar menos liberdade que a locadora, ela vai ser um intermediário, você vai ter que pagar uma taxa, né? Então, assim, a rigor, você vai ter que pagar uma taxa mensal que você não paga nas locadoras, para você ter acesso a um conteúdo restrito, né? E isso vai ser disruptivo para a indústria. Se algum aluno respondesse isso para mim, eu ia falar assim: isso nunca vai dar certo, cara. Lógico que não vai dar certo, porque na lógica microeconômica de maximização da utilidade, o cara não vai querer pagar mais, né? Ou, por exemplo, Goiânia, que é uma cidade onde todo mundo pedia comida pelo telefone, você vai ter um aplicativo, você vai pagar mais caro, tá? Pela comida, porque vai ter uma taxa de entrega, então vai ser mais caro do que você ligar direto, né? Mas ele vai te dar a comodidade. Não vai dar certo, né? O iFood está aí para provar errado, provar que a gente está errado, que a gente não sabe nada do futuro. Nada do futuro. Então, eu gosto de usar esse exemplo, e ele gera muita angústia para quem quer a resposta simples, né? Falar assim: olha, e aí? O que vai acontecer? Não sei. Eu gosto de falar, eu leio um livro gosto muito de ler sobre investimento, aí tem um cara que fala assim: olha, o pregão de amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Então, é exatamente isso. E engraçado que nesse estudo, no final, assim, eu trabalhei muito com a área financeira, com o pessoal fazendo análise, etc. E aqui diz que nada de satisfação, nenhuma das métricas de satisfação, pela análise que os caras fizeram usando regressão linear, certo, Tiago? Diz para a gente que, olha, todas essas métricas são nulas. Desempenham muito mal para prever o cash flow atual e futuro. Gente, eu sou financeiro, minha vida é cash flow. Vocês querem que eu
vocês estão medindo essas coisas para quê? Então não me atrapalha. Quer dizer, um financeiro vendo isso fica arrepiado. Fala, não, então não serve para nada. Eu trabalho com cash flow. Então tem que tomar cuidado com métricas, né? Elas são muito perigosas, né? Se tomadas como um oráculo. Sim, mas só queria... E só destacar... Prossiga. Pode falar, professor. Não, eu acho que vale aí um cautionary tale de que a ciência, né? A gente hoje, o pessoal está falando da ciência como se fosse uma entidade, uma deidade, né? E na verdade é o método científico, né? O Popper, ele falava assim que a ciência é como se fosse uma casa com alicerces, e o alicerce ele vai colocando cada vez mais fundo, ou seja, a gente vai ter alicerces mais sólidos, e a gente nunca vai chegar, por causa do nossa própria limitação cognitiva, né, no final, mas a gente vai conseguir construir conhecimento cumulativo, ou seja, esses alicerces ficam mais sólidos. E aí a gente vê, por exemplo, só para usar o exemplo atual, né, do Covid, assim, no começo da pandemia, a hipótese era a doença se espalha por gotículas, né? Isso se provou errado. A doença é transmitida muito mais pelo ar, pelos aerosóis, né? Isso quer dizer que todo o esforço que foi feito no começo estava ruim? Não. A gente tinha uma hipótese, a gente refutou essa hipótese e melhorou a nossa poder de previsão. O NPS, por mais que eu seja crítica, é assim, ele foi um passo necessário na construção de melhores métricas, né? Então, aí de novo vem a Lilian feminista, fala assim, isso é uma coisa muito masculina, né, de querer ter a certeza de tudo, né, bater aquele alfa, eu sei qual que é a solução, né, eu acho que a gente tem que trabalhar com probabilidades mesmo, a gente tem uma distribuição aqui e a gente vai melhorando a nossa margem de acerto, né, saber o que não fazer já é uma grande coisa. Eu acho que você não vai gostar desse papo aí de que Deus joga dados, hein? Mas tudo bem. Não, e só para destacar também, a gente não está falando de coisas avançadíssimas de estatística, não, pô. A gente está falando de tipo de variável, né? Qualitativa, nominal, ordinal, quantitativa, contínua, discreta, né? Então, tipo, não é modelo multinível, não. A gente está falando do básico da estatística, né? Para o cara conseguir aplicar a técnica correta, né? Então, acho que o que falta muito é a base, né? Só olhar para a base da estatística ali. Eu posso fazer um comentário sobre esse negócio de ciência, porque a Lília tocou num ponto que eu acho primordial. Cara, a aula 1 de métodos quantitativos é assim, aula 1, pesquisa científica evolutiva. Você testa uma hipótese, você só consegue avançar se você vai para a hipótese subsequente. E se você consegue testar essa hipótese, você consegue ir para a subsequente se você fizer isso. Eu gosto de usar, a Lilian comentou um vídeo do TEDx, eu gosto de usar, existe uma pesquisadora brasileira que trabalha com cérebro, né? A mulher é um gênio, eu sou fã, e infelizmente ela foi embora do Brasil, ela está trabalhando nos Estados Unidos agora, que é assim, acho que eu não sei o primeiro Suzane nome. Herculano Hauser. Suzane, isso. Suzane, eu lembrava do Herculano. E ela, não sei se a Lilian já viu esse vídeo, que ela fala sobre o esforço de pesquisa dela com relação ao cérebro, né? Eu sempre mostro esse vídeo, porque são vídeos de 10 minutos, é um vídeo de 10 minutos onde ela vai mostrando a evolução da linha de pesquisa dela. E é isso, né? Semana passada eu estava conversando com a pessoa falou assim, vocês da ciência, né? Olha aí, as pessoas vão ter que tomar vacina, cara, terceira dose. Cara, não existe, eu falei, olha, não existe ciência, existe probabilidade. Aí o cara falou assim, como assim? Cara, esquece ciência, probabilidade, olha só. Você pode tomar ou pode não tomar a vacina, né? E nos dois casos há a probabilidade de você ir a óbito. O fato é que a probabilidade de você ir a óbito não tomando a vacina é maior. Ah, mas e agora? E agora as pessoas vão ter que tomar a terceira dose, porque a ciência é evolutiva, cara, pesquisa é evolutiva. Não foi assim lá em 1918, com a gripe lá, espanhola? Então as pessoas adoram, assim, esse negócio do Covid, as pessoas meio enlouqueceram, né? Então, ela, dentro de casa, ela tem o pai dela, que o remédio A para a pressão não funciona.
E ele vai ter que modular a pressão dele com remédio B. Por algum motivo, né? Por algum motivo aleatório, não funcionou para o pai dele, né? O remédio A, que funciona para a avó dele, o remédio da pressão. Ele consegue entender isso. Agora, ele não consegue entender a pessoa que, infelizmente, sei lá, tomou a vacina e foi a óbito. A gente está num momento que, graças a Deus, eu trabalho com pesquisa, eu adoro trabalhar com pesquisa, adoro trabalhar com análise de dados, porque cada vez ensina a gente assim, muito mais. A gente sabe que a gente não sabe nada, né? A gente é minúsculo em relação ao que está acontecendo, e eu fico triste se houvesse um mundo sem pesquisa, porque a pesquisa ela não te responde as coisas, mas ela é um farol que ela ilumina um caminho. Sem esse farol, não tem nada. Eu acho necessário fazer esse parênteses. Legal. E aí agora a gente pode partir para aquela parte mais emocionante ainda, que é o cancelamento, as empresas e o cancelamento. Como é que elas podem lidar com o cancelamento, que a internet é o grande palco para isso? E a Lilian trouxe para a gente aqui a sugestão de um livro, que é o Humilhado, escrito pelo John Ronson. E Lilian, o que o Humilhado faz para a gente aí, né? Gente, esse livro aí, super recomendado, super divertido. O John Ronson é um jornalista que escreve de um jeito super atrativo e fácil, né? Então você vai ler isso aí como se fosse um mistério de detetive, né? E ele começa o livro contando de um caso no qual ele mesmo foi envolvido no episódio de cancelamento. Ele não foi cancelado, mas ele ajudou a cancelar inadvertidamente algumas pessoas que tinham criado um perfil alternativo dele no Twitter, um perfil falso, impressionante, acho que fingindo que era ele, né? Enfim, e aí ele falou disso no Twitter dele, ele tinha muito mais seguidores, as pessoas foram lá em cima dos caras e alguns deles eram pesquisadores famosos. Um deles estava na Universidade de Colônia, na Alemanha, tá? E aí os comentários que estavam no Twitter dele eram assim: vamos queimar essas pessoas horrorosas, maldosas e tal, né? Olha só, gente, do Twitter, como as pessoas falam, como o Marcos falou, né, no nosso preview aqui, quando a gente estava fazendo, se preparando para gravar, o Twitter é a rede da indignação, da raiva, né? E aí ele conta esse caso e ele Rede social do ódio. Do ódio, justamente. E ele continua o livro fazendo um paralelo entre o que acontece hoje na internet e o que acontecia antigamente, desde que o mundo é mundo, com os costumes ou festas, assim, vamos chamar assim, de execução pública, né? E isso existe desde sempre, né? Então, alguém numa tribo comete algum deslize, e desde a lei de Talião, por exemplo, né? E aí você tem uma punição para aquela pessoa. As prisões e esse tipo de tratamento de direitos humanos a quem comete uma transgressão é recente, né? Então ele conta que as execuções públicas nos Estados Unidos, né, deixaram de ser feitas não porque elas eram ineficazes, ou seja, porque elas induziam as pessoas a não cometer mais crimes, e sim porque elas eram cruéis demais, né? Uma das coisas que você acha nos textos daquela época era assim: gente, não é para vocês irem nessas execuções públicas ou nos açoitamentos públicos, né? Então a pessoa era pega roubando alguma coisa, né? Ou tal. Tome 10 chibatadas. Diz que as pessoas tinham aquela alegria de ver aquela pessoa sendo humilhada em praça pública, né? E eu vejo isso, eu quero me colocar no meio aqui de dizer que eu não sou santa nesse sentido, né? Ninguém é santo nesse mundo, dizer assim, eu não sinto prazer com certos cancelamentos, entendeu? Não, esse é um ambiente que eu não acho que é só do digital, ele é algo que acontece conosco porque a gente é feito, né, para identificar pessoas que transgridem na nossa vida social, né? Não é até o conceito de pecado surge dessa moralidade inata que a gente tem, né? Só que a rede social, de novo, voltando àquela questão que a gente estava falando no começo do podcast, a rede social ela torna isso muito mais cruel, porque não há um limite para o que pode acontecer, né?
E o cancelamento, ele pode ter uma vida de para sempre, né? Ou seja, quando você procura o nome de uma pessoa que fez a ação A, B ou C, a primeira coisa que vai aparecer na página de pesquisa é aquele deslize daquela pessoa. Ninguém nunca vai se esquecer daquilo, né? Tem alguns ativistas tanto de ciência da computação, quanto de direito, como eu, que sou de comportamento, que lutam por um negócio que é chamado direito de ser esquecido, né? Eu tenho o direito de, por exemplo, postar uma foto besta quando eu tenho 15 anos. Quem nunca fez uma bobagem quando tinha 15 anos, né? Só que hoje você posta foto na internet, todo mundo vai ver aquela foto e todo mundo vai se lembrar daquilo porque fica ali para sempre. Mas para a empresa isso é mais grave ou menos grave? Quer dizer, o esquecimento para a empresa é diferente do esquecimento para a pessoa? Eu imagino que o cérebro humano deva ter, ele trata diferentes objetos que são animados, né? A questão do animismo, né? Porque a marca, a empresa, ela representa um totem, né? Como Freud tem um livro chamado Totem e Tabu, né? Ele representa alguma coisa ali, não é uma pessoa em si, mas algumas empresas estão muito ligadas às imagens de seus fundadores, e principalmente quando o fundador é vivo, né? Fala, Marcos. Eu acho interessante porque eu posso estar falando aqui e amanhã ser cancelado. Então, muito cuidado. Fiz comunicação, então, às vezes tem coisas que eu vejo que eu falo assim, essa pessoa vai se ferrar, ela está falando isso, ela vai se ferrar com isso. E porque, às vezes, para mim, parece muito óbvio. Eu não sei se parece para todo mundo, mas isso também esquece, é efêmero, né? Porque toda semana tem uma história de cancelamento. Mas eu vou dar um exemplo. Tem uma rede famosa aí de uma sanduicheria, não vou falar o nome, que no início, né, do coronavírus, esses caras se expuseram. Os caras, olha, eu vou falar para vocês, ninguém sabia o que estava acontecendo no início da pandemia. Isso vai marcar a nossa geração, vai estar nos livros no futuro. Vai. E aí a pessoa abriu a rede social, deu entrevista, falando, não é nada disso. Um mês vai passar. Quando eu olhava, e tinham colegas meus que falavam em grupos, amigos meus, falavam nos grupos que a gente participava, assim, cara. E ao mesmo tempo, eu olhava televisão e você via a China construindo um hospital em 3 dias, fazendo um documentário. Então, eu não sei. E comunicação, assim como... eu não estou comparando, vou fazer uma comparação idêntica, mas, assim, do mesmo jeito que na medicina você é treinado, na engenharia você é treinado, na comunicação você também tem um certo tipo de treinamento. Ele pode não ser tão criterioso, mas ele te ajuda a identificar algumas coisas que você não pode falar, algumas coisas que podem viralizar, alguns elementos que você pode usar num vídeo para torná-lo mais chamativo. E como eu fiz graduação nisso, estou distante, às vezes eu olho e falo assim, esse cara está falando isso aí pode virar uma bazuca. Então, eu imagino que o empresário ele não é treinado para fazer isso, né? Ele é treinado para gerar dinheiro para a empresa dele. Se esse empresário é muito bom, ele vai ser um empreendedor serial, como se diz aí. Vai criar 10 empresas, todas vão ser bem-sucedidas, o que não quer dizer que ele é bom na área de comunicação. Então, deve-se tomar muito cuidado, né? A questão de relações públicas, porque hoje em dia, como isso vira uma bazuca, está todo mundo em contato com o conteúdo, todo mundo compartilha, todo mundo comenta, né? Você coloca um holofote, isso deve ser usado com muita parcimônia como estratégia de comunicação midiática. Mas a pergunta é se isso dura, Marcos, porque a gente viu isso acontecer com uma grande rede de supermercado que foi sujeita de cancelamento pelo menos umas 3, 4 vezes no último ano, né? E continua aí grande como sempre. Para alguns, pode ser muito forte isso, para outros, nem tanto. E o tempo joga um papel importante aí. O nome desse fenômeno é Firestorm. E aí a gente pode discutir uma pesquisa. Eu lembrei de uma pesquisa aqui no Journal of Marketing que analisa o impacto dos Firestorms nas vendas. Eu imagino que o impacto não é prolongado. Eu imagino que não é. E aí Lilian vai poder contribuir com isso, até porque as pessoas esquecem. Tem até o caso
o caso da Betina, né, que ficou famoso, né, da Empíricos, que todo mundo falando, nossa, da Betina, que coisa chata, tal, né? Mas ele trouxe um resultado positivo para Empíricos, né? Empíricos não é hoje e nunca foi conhecida como uma empresa ruim no setor de advisor, porque uma coisa é a propaganda, as pessoas sabem separar também isso, uma coisa é propaganda, outra coisa assim. Para as empresas, né, eu acho que talvez elas tenham algum leadway, né, assim, alguma margem para trabalhar mais, mas me preocupa muito o peso pessoal disso, né? Porque a humilhação, a vergonha, e para qualquer um aqui que já passou por isso, e todos nós, com uma certa idade, todo mundo já passou por isso, de ser ostracizado pelos colegas, né? Então, se alguém aí sofreu bullying na infância, ou foi excluído de algum grupo, é dolorido demais, né? Agora, você imagina uma sensação dessa pela internet como um todo mundo em cima de você. Aí eu fico pensando e tem exemplos, né? Que eu estava falando da Mônica Lewinsky, então começa com a Mônica Lewinsky, mas eu consigo citar uns 10 aqui de gente que foi cancelada, né? Então a Carol Conká lá no Big Brother. A Luísa Sonza, que não pode fazer nada, que todo mundo cai em cima dela, né? Isso aí me preocupa isso, porque o sofrimento humano não deveria ser uma coisa que a gente não levasse a sério, né? A gente não deveria causar mal para outra pessoa sabendo que vai causar mal. Todo mundo vai pisar no calo de alguém em algum momento, mas pelo menos que seja inadvertidamente. Mas eu trago um outro tema nessa história aí, que é por que essas coisas viralizam tanto, né? O que está levando a, de repente, isso explodir e ficar tão relevante? Bom, aí a gente entra também nesse tópico de polarização, né? E o engajamento, na verdade, na polarização, ele é muito maior, né? Por exemplo, você tem aí os exemplos das fake news, né? Que mudaram aí resultados de eleições, tudo mais, são hipóteses trazidas aí pelo dilema das redes, por exemplo, né? Que com os ambientes da internet que foram criados e tudo mais, com tráfego pago e tudo mais, você consegue replicar, né? Então, por exemplo, chega lá, um determinado político quer quer achar um determinado público, ele inventa lá, por exemplo, uma hipótese absurda, né? E aí ele pega essas 1.000 pessoas e essas 1.000 pessoas vão se replicar, né? Então ele vai achar exatamente aquelas pessoas. Então aquilo ali se polariza de uma forma, e o engajamento com aquilo ali é muito forte, né? O nosso cérebro, né? Geralmente ele está mais associado ele fica muito mais, por exemplo, 11 de setembro você vai lembrar. Agora, uma coisa muito boa que aconteceu, sei lá, um prêmio Nobel da Paz, por exemplo, você não vai nem lembrar, entendeu? Então a nossa mente é assim, ela grava por tragédia, né? E não só isso também, como também, às vezes, o que é fake, né, tem um engajamento muito maior do que uma verdade. Né? Às vezes a verdade é chata, né? Infelizmente acontece. Né? Às vezes a verdade é chata e o fake ele é disseminado muito mais fortemente. Então, busca-se essa polarização, né? Visando lucro, né, independente de ética e independente das consequências, né? Eu acredito que esses aspectos que foram criados tecnológicos, né, e tudo mais, de curtida, né, de todo esse mecanismo de tráfego e tudo mais, isso era para o bem, né? Como também é citado lá no Dilema das Redes, os próprios criadores, né, falaram que eles criaram isso para coisas boas e tudo mais, mas isso foi tomando uma proporção, né? Muitos pediram o desligamento das empresas, né, e tudo mais, né? Tem o design ético da Google também, que é responsável pelo Dilema das Redes também, né? E ele aparece lá fazendo entrevista e falando muito, né, acerca, e ele fez também um curso de persuasão, né, psicologia persuasiva, né, o cara é PhD nesse negócio, né, então muitos deles estudaram isso, né, então de que forma que a gente vai ficar preso, né, ao celular, né, como é que ele prende a nossa atenção, né, de que eu colocar o botão em determinado lugar, né, e aí entra a estatística, por exemplo, né, no teste de hipótese, você pega ali um grupo de controle, né, faz um teste AB, que é chamado, hoje em dia é teste AB, né, mudou de nome, antigamente era teste de hipótese também. É uma das evoluções aí que a gente teve, fit engineer, transformação de variável,
modelos supervisionados, modelos estatísticos, enfim. A gente teve essa evolução aí dos termos, né? Ficou mais bonito o negócio. Feature engineer, negócio mais bonito. Enfim, aí, nessa ideia, né, de evolução, né, vamos dizer assim, aconteceu essa... Você consegue manipular. Então, por exemplo, você consegue ver quais são os gostos das pessoas, qual cor que deve estar no banner para atrair mais a atenção das pessoas, e uma série de coisas, né, que são para manipulação, de fato, né? Antes já existia, né, meios de televisão, rádio e tudo mais, mas não nas proporções que a gente tem hoje. Hoje a gente tem máquinas gigantescas ali do outro lado da tela controlando, sabendo o nosso comportamento, o que a gente gosta, se a gente vai clicar ou não, onde a gente vai estar no próximo instante. Então, tem que ter uma discussão acerca disso, né? Isso aí é a minha opinião. Não, o Thiago tem toda a razão na questão disso, porque essa questão dos algoritmos, eles não têm uma moralidade por trás, né? Por isso que tem que ter uma pessoa de ética pensando nessas repercussões, né? Porque o algoritmo é pensado para engajar você. Então, esse negócio da tecnologia persuasiva é um livro que eu uso nas minhas aulas de marketing digital, né? Então, a questão do feed infinito, do que aparece para você, o like, né? Ele tem características até de cassino, né? Por exemplo, você não sabe quando vai vir um like, quando vai vir uma notificação, então você fica naquela ansiedade por ver aquele like, né? Ou ver alguém falando, né, mal de alguém ou sendo cancelado. Aquilo gera um interesse, né? Como toda situação polêmica gera um interesse. Se tem, a gente brinca aqui, né, entre eu, meu marido e minha filha, se tem briga aqui no prédio, a gente já, opa, o que está acontecendo, o que é, né? Que a gente vai ver o que vai estar acontecendo. Infelizmente, o ser humano é assim, eu me coloco nesse meio também, né? Muito mais do que vendo, a pessoa lá está dando um abraço, não gera tanto engajamento assim. Eu acho que essa questão do cancelamento tem também a questão da evolução, como o Marcos colocou, que a ciência evolui, eu acho que a cultura também evolui, né? Então, a gente tinha uma série de preconceitos e vieses há 100, 50, 40, 20 anos atrás, que hoje não são mais aceitáveis, e isso é muito bom, né? Eu acho que essa questão das redes sociais vai ser a mesma coisa que é com açúcar. Acho que a gente estava falando disso antes de entrar, né? O açúcar, você pode comer açúcar? Lógico, você pode comer açúcar, é uma coisa super gostosa. Mas não é para você comer esse negócio todo dia, em grandes quantidades, porque ele tem um efeito viciante para você. As redes sociais, a mesma coisa, né? São duas coisas interessantíssimas. A primeira, fizeram uma pesquisa famosa, tem que pegar para ver de onde é que ela foi publicada, mas mediram o grau de atenção de indivíduos com e sem a presença do smartphone dentro do ambiente. Pegaram 2 grupos, o primeiro grupo não tinha um smartphone presente no ambiente, a pessoa não estava usando, e o outro grupo tinha. Os níveis de atenção caem drasticamente pela mera presença do smartphone no ambiente. E existe um conceito no comportamento do consumidor chamado teoria do fluxo, perspectiva do fluxo, ou flow theory, né? O pessoal que gosta de podcast não é o flow podcast, não, o flow theory, né? A teoria da perspectiva do fluxo, que ela veio, o pessoal que estuda o comportamento do consumidor, ela veio justamente para tentar analisar o comportamento do consumidor com dispositivos, mediado por dispositivo. Em linhas gerais, é assim, sempre lembra do seguinte, você fala assim, nossa, vou pegar meu smartphone para fazer tal coisa. E aí você faz tudo menos aquela coisa que você ia fazer. Olhar o e-mail, mandar mensagem para alguém, isso aí a teoria do flow explica, né? Você fica tão imerso na realidade, né? Naquela realidade que você está ali, que você simplesmente esquece do que está acontecendo. As implicações disso para o comportamento, elas são enormes, né? Diversas. E eu imagino que criaremos políticas no futuro, né? Assim, políticas de uso disso, né? Porque eu acho que não vai ficar assim, principalmente com infantil, né? Criança. No futuro a gente vai olhar para trás e falar, nossa, era assim e mudou por causa disso, disso, disso. Né? Só lembrar de como é que era propaganda de cigarro, né? Os programas televisivos e assim por diante. Agora tem uma outra coisa para a gente já ir fechando aqui,
que a Lilian conseguiu trazer aqui 50 vieses cognitivos. Olha, eu vou dizer um negócio para você, né? Dá até medo esse negócio, né? Primeiro que eu sabia que eu era enviesado em alguns casos, tal, que tem um problema de Eu já cognição. respondi, né? Tenho todos. Tem que ter todos. Não é possível aquele negócio, né? Tem salvação, Lili? A gente pode se entregar e deixa para lá, ou, ou ler aquilo resolve alguma coisa? Eu acho que quanto mais consciente a gente tiver desses vieses, mais a gente vai poder lutar contra eles, né? Então, saber que a gente é falível já é grande coisa, né? Já é muito mais que meio caminho andado, né? Então, por exemplo, essa questão de quando você está discutindo com alguém no bom sentido, né? Debatendo algum assunto e tal. A gente tende a fazer o viés lá da lista que eu passei para vocês, que é cherry picking, né? Para eu confiar numa coisa que eu já estou disposta a confiar, uma evidência é suficiente. Para eu, para eu confiar em alguma coisa que eu já desconfio de antemão, nenhuma evidência é suficiente, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente faz, isso eu aprendi com o tempo, foi só experiência, e foram colegas meus do Twitter, viu? Que apesar de ser a rede do ódio, eu fiz muitos amigos, bons amigos no Twitter, falaram assim para mim, um teste para ver se alguém tem uma boa fé numa discussão é qual seria a evidência necessária para você mudar de ideia, né? Se você, por exemplo, não vou... Aí o Marcos está muito bom isso aí, né? Se fosse assim, como eu vou desconfiar da lei da gravidade, né? Se a lei da gravidade não funciona, qual seria a evidência contrária? Você não pode falar assim, não tem nada, a lei da gravidade é um fato. Meu, se a lei da gravidade não for um fato, qual seria a evidência? Sei lá, jogar uma pessoa do prédio, ela flutuar no meio, voltar andando, não sei, né? Mas alguma coisa tem que acontecer, né? Então eu acho que isso para você argumentar de boa fé seria um bom caminho. Só um parênteses, a lei da gravidade é um fato, mas ela foi questionada e mudou um pouco a interpretação dela, mas continua sendo um fato. Só não vale mais a newtoniana em todos os casos, mas isso é para outro momento. Aqui eu acho que a gente pode encerrar, porque o nosso tempo também já está acabando, né? A conversa foi muito boa, a gente poderia aqui ficar batendo papo mais 1 hora, se quiserem, mas não vai dar. É uma pena. Então, é uma pena. Então, para o fechamento, vou fazer uma rodada aqui. Vamos começar pelo Tiago. Opa, maravilha. Então, agradecer mais uma vez aí a parceria, né? Acho que o primeiro episódio já bombou pra caramba e esse vai bombar mais ainda, né? Acho que temas muito relevantes, né? E pouco discutidos ainda, né? A gente trouxe aí temas atuais também, né? Acerca aí do case da Vel, né? E tudo mais, e que gerou aí repercussões e que faz a gente pensar cada vez mais, né? Nas consequências e em legislações em relação a isso, para evitar, né, esse tipo de coisa e precauções das empresas e tudo mais, né? Foi falado também aí sobre a fragilidade do NPS também, né? Então, acho que foram discutidos aqui temas muito relevantes, né? Queria agradecer mais uma vez, né? E a gente está à disposição aí nas redes, né? Só procurar a gente que acha fácil aí, gente. Valeu, obrigado. Beleza. Marcos, você manda. Eu vou fazer a minha fala destacando o que a Lilian falou, porque, e também pegando um gancho na área do Tiago, né? Eu acho que quem trabalha com dados, o cientista de dados, ele tem que ser o mais racional possível dentro dos vieses cognitivos que ele não consegue escapar, mas procurar você tenta testar hipóteses, né? Você testa as hipóteses e muito cuidado com a natureza das variáveis, muito cuidado com o que está incluso naqueles dados, porque se você pega uma base de dados, ela contém alguma dinâmica que você tem que entender o que é aquela dinâmica. Perfeito. E isso pode gerar conclusões equivocadas, precipitadas é o mais importante, né? Então, a gente tenta evoluir sempre, né? Hoje em dia, quando eu analiso dado, eu acho que a análise de dados tem que ser tipo uma onda, né? Então, você vai, aí espera um pouquinho, aí volta.
né? Reflete um pouco, vai para casa, volta, né? Passa alguns dias, deixa lá descansando, né? Se você estiver fazendo um paper, né? Depois você volta de novo, né? Aí a onda vai de novo, né? Aí você chega a mais algumas conclusões e ela volta. Justamente para tentar eliminar esse tipo de coisa, né? Porque o nosso conhecimento e a nossa forma de aprendizagem, as nossas conclusões, a gente acha que tudo na vida é linear, né? Não, é circular, né? Dadas as condições que eu estou vivendo, dado que eu estou lendo, dado que eu estou interpretando, e é importante ter essa noção para trabalhar com análise de dados mercadológicos que envolvem o comportamento do consumidor, para fugir desses vieses cognitivos. Muito bom. Lilian, o que você fala para a gente? Meu cautionary tale aqui é passar essa experiência também que eu tive da questão de ter sempre, como o Marcos falou, espera um pouco antes de entrar na horda do cancelamento da internet, né? Pensa bem antes de comentar num post ou curtir, né? Algo que você não tem certeza, ok? Porque a chance de você cometer uma injustiça é grande, né? E algo que o pessoal da terapia cognitivo-comportamental fala muito é a gente sempre tentar achar razões alternativas para o fato que a gente está interpretando como algo que foi feito de maldade, né? Então, assim, ó, será que a pessoa fez isso realmente porque ela queria me derrubar, ou queria, enfim, né? A gente fica pensando, ou será que ela fez isso porque ela achava que estava fazendo bem, que estava querendo comemorar, né? Ou, enfim, qualquer explicação alternativa. Eu acho que a gente sempre tem que assumir as boas intenções daquele que está tá trabalhando com a gente, sendo nosso interlocutor, né? Os psicopatas e sociopatas do mundo, que é outro livro que o John Ronson escreveu, que foi muito bom, eles são muito pouco, né, da população mundial, um percentual muito pequeno. Então, eu acho que isso é uma boa dica para qualquer um que queira viver nesse mundo que a gente está vivendo hoje. Legal. Só tenho medo que eles são poucos, mas eles podem estar em posição de poder e aí já era, né? Mas só para fechar aqui, eu só trago uma ideia de um engenheiro, né? Uma coisa importante para ser engenheiro é ser cético. Você tem que duvidar das coisas. Sempre fez uma coisa, peraí, tá certo, é isso mesmo? Duvide sempre, né? Isso para a gente é importantíssimo na profissão. Eu acho que quando a gente fala em análise de dados, para mim é coisa da filosofia de engenharia mesmo. Seja cético, como o Marcos falou, olha, vai com calma, né? Não acredite cegamente no que os dados te disseram, porque basta uma contazinha errada, um método errado para você tirar uma conclusão muito errada. Então, basicamente isso. E nas notas eu vou colocar lá os 50 vieses também para o pessoal, de repente, tentar aprender a lidar com eles, como a Lilian recomendou para a gente aqui. Muito obrigado, valeu, e até a próxima conversa sobre o churn, e os inimigos do churn estarão aqui. Um abraço a todos. Foi ótimo, pessoal. Um abraço. Valeu, abração. Tchau, tchau.